Piadinha! Piadinha do Thierry! Piadinha! Vamos lá, senhores. Foi super engraçada a piada do Thierry. Ah! Queridos, vamos lá então. Alguns apontamentos ao que poderíamos chamar existencialismo, parte um. Por que parte um? Porque vai ter parte 2, parte 3, parte 4, né? Parte 2 é o Jaspers, parte 3 é o Sartre, parte 4 é o Merleau-Ponty. Então, na verdade, a gente pega vários autores existencialistas, tá bom? E aqui começamos então com o alemão, o senhor Martin Heidegger. Vocês vão começar a perceber que a gente vai começar a tatear o tempo presente ou a filosofia do tempo presente, ó, né? 1889, nascimento do Heidegger, morte 1976, né? Então aqui, ó, talvez os pais de vocês já fossem nascidos quando da morte de Heidegger. Para quem estudávamos os pré-socráticos no século V antes de Cristo, né, a gente já está então tateando, ladeando já o nosso excelente século XX. Inclusive hoje faço referência, gostaria muito de dar uma aula sobre Freud no dia de hoje, né? Afinal de contas, hoje, né, nós estamos comemorando, né? Não sei se tem data de aniversário da morte de alguém, mas nós estamos celebrando aí os 100 anos, né, da morte de Sigmund Freud, né? E gostaria muito de que a aula hoje fosse aula de psicanálise. Tá no nosso ementário, vou dar aula sobre Freud, é um dos meus autores favoritos, né? Me considero aí como um psicanalista, né? Por conta da minha formação também como psicólogo, mas eu sempre fui clinicamente, né, no consultório da linha psicanalítica freudiana. E não vai ser aula de uso de drogas, né? A gente vai falar sobre pulsão, sobre id, ego, superego, né? Complexo de Édipo, né? Que é o complexo nuclear de neurose, né? Psicose, perversão, que são alguns temas clássicos aí, libido, né? Em Freud, tá? Mas hoje, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre Martin Heidegger, né? Tenho tatu do Freud. Do Heidegger, não. Do Freud eu tenho. Mas vamos lá, então, com o senhor Martin Heidegger. Nós temos aqui o jovem Martin Heidegger e o velho Martin Heidegger. Eu gosto de apresentar os dois, o jovem e o velho Heidegger, porque as filosofias deles também são diferentes. O Heidegger escreve alguns textos na sua juventude que são completamente diferentes do Heidegger, né, do Dasein, do Seria o Tempo, né, o Heidegger mais idoso, né, o experimentado Heidegger. Do mesmo jeito que Marx, nós compreendemos textos da primeira geração de Marx, né, do jovem Marx, com os textos do velho Marx, tá? O Heidegger também faz essa passagem, né, de definições ou de uma construção filosófica diferente no início da sua carreira e no final da sua carreira, tá? Da fenomenologia ao existencialismo. Procuramos o incondicionado e encontramos somente coisas, tá? Nossa, professor, essa frase de Novali, o que quer dizer isso? Procuramos o incondicionado. É porque na história da filosofia ocidental, mas e não apenas na história da filosofia ocidental, mas na história, digamos, do pensamento humano, nós procuramos, né, aquilo que não tem condição. O que seria não tem condição? Se não tem condição, é aquilo que é porque é.
quando nós fazemos ontologia, né, que é o estudo do ser, né, que é uma das áreas da metafísica, tá? Nós procuramos o que é o ser. Ser, né? Ser, mas tudo no mundo tem sido alguma coisa. Nós vimos, inclusive, com os historicistas, a importância da história, da sociedade para a construção daquilo que é. Então, como é isso? Nós procuramos o incondicionado, nós procuramos aquilo que não muda. O ser humano é fascinado nisso. Né? Nós passamos mais de 1000 anos aí no período medieval procurando dizer quem era Deus. E antes disso, fazíamos metafísica, depois disso, continuamos fazendo metafísica, procurando o ser de alguma coisa. O ser o quê? A essência, o ser, aquilo que não muda, qual que é a essência do humano, qual que é a essência das coisas, o que faz cada uma das coisas serem aquilo que são, né? Lembra do arqué, que era uma perseguição dos pré-socráticos, né? Tales vai dizer que é a água, Anaximandro vai dizer que é o ápeiron, o infinito, Anaxímenes que é o ar infinito, Pitágoras e os pitagóricos vão dizer que é o número, Heráclito vai dizer que é o devir, até chegar mesmo, né, em Parmênides e Xenófanes de Colofon, que vão continuar dizendo de um ser que é imutável, de um ser essência, de um ser que compõe todas as coisas. Demócrito vai chamar esse ser incondicionado, né, que é o arqué, que era aquilo que faz todas as coisas serem o que são, algo que não mudava. Então, nós gostaríamos de saber, nós que temos condição, que somos condicionados, né, procurar e encontrar alguma coisa que não fosse causa causada, que não fosse causa condicionada, que fosse algo que fora construído, que fora descoberto, que fora planejado por alguma coisa. Tá? Então, é isso aqui que nós sempre é o que quer dizer Novali, né? Nós procuramos uma coisa que não tem condição, mas nós encontramos apenas coisas. Ou seja, nós encontramos nos dizeres de Heidegger, né, os entes, né? Nós procuramos um ser, mas nós encontramos entes, nós encontramos coisas, nós encontramos realidades moldadas, nós encontramos realidades construídas, nós encontramos realidades encarnadas, nós encontramos realidades históricas, nós encontramos a efemeridade do tempo, nós encontramos o que? A vivência em nós do tempo. Nós nascemos e certamente, se não tem nenhum aqui vampiro, né, morreremos. Se bem que até o vampiro, o homem para se tornar vampiro, né, teria que morrer, né? E o vampiro é um morto-vivo, né? Mas enfim, para além da definição do que é um vampiro, né, nós não somos eternos. Nós somos, de fato, passageiros no tempo. Temos um começo e vamos ter um fim, tá? Essa noção de finitude ou de condição é algo que adentra e permite a gente chegar no existencialismo, tá? Vamos lá. Heidegger será discípulo de Husserl, Edmund Husserl. Vai ter uma aula minha sobre a fenomenologia, sobre redução eidética, sobre epoqué. O que é isso? Fenomenologia, gente, é en passant aqui de maneira muito rápida, de maneira muito introdutória. A fenomenologia é uma parte da filosofia que está se entendendo que as coisas se manifestam enquanto fenômenos. E se são fenômenos, são fugazes. Se são fenômenos analisados a partir dos meus conceitos. Né? Então, é uma realidade construída por mim. Então, o que tenta o fenomenólogo? Se afastar o máximo dos seus conceitos para tentar um lampejo de verdade naquilo que analisa. Ou os fenomenólogos é como se perguntar o seguinte: existe o que de verdade naquilo que eu analiso e o que é meu, que são os meus preconceitos que mancham, que sujam, que não permitem que eu enxergue a realidade como ela é. Porque, na verdade, o que a gente vê
A gente vê com os nossos olhos, né, com os nossos sentidos, e apura com os nossos conceitos. Mas cada um vai enxergar uma determinada cena de uma maneira, né? Então o fenomenólogo tenta fazer um passo para trás, assim, que chama de epoqué, né, de redução eidética, que é tentar ver sem os preconceitos, tentar ver sem os meus conceitos, para tentar chegar o mais próximo possível daquela realidade. É óbvio que isso é sempre uma tentativa, porque nunca a gente vai conseguir estar livre dos nossos próprios conceitos. Mas Heidegger segue essa linha de Husserl, de tentar enxergar a verdade ou buscar este ser para além dos seus entes. E usará este método fenomenológico, muito embora a sua filosofia seja bem diferente da de seu mestre, né? Tanto que, né, Husserl é entendido como um fenomenólogo e Heidegger como um existencialista, tá? E aí nós vamos seguir uma linha de filósofos existencialistas, né, que vai ter Heidegger, vai ter Sartre, vai ter Gabriel Marcel, vai ter Karl Jaspers, vai ter Hannah Arendt, tem uma série de filósofos, Maurice Merleau-Ponty, que vão ser descortinados ou taxados ou descritos como filósofos que buscam entender o conceito de existir, tá? Vão ter poetas que vão estar em cima disso daí, e aí tem o poeta argelino. Se você estiver procurando um livro de literatura para você ler, eu indico Albert Camus, né? Se escreve Camus, mas ele é argelino, né? Então, essa origem francesa na Argélia, né? Albert Camus, né? Porque ele escreve um livro que é fantástico, que é um livro curto, é um opúsculo, que se chama O Estrangeiro, que eu recomendo fortemente a leitura, né? L'étranger, né? O estrangeiro, que vai falar justamente sobre uma crise existencial. Esse conceito já é mais contemporâneo, né? Afinal de contas, o que é existir? O que é estar livre? O que é o tempo? E o que é o ser em mim? Né? As angústias de existir, né? Sartre vai falar do nauseamento, né? Que existir nos causa náusea, porque o mundo já está embebido em crise. Então, vou ter visões aparentemente mais positivas, outras posições diante do existencialismo mais, algumas mais negativas, outras mais positivas. Mas vamos lá, então. Heidegger quer uma ontologia no estudo do ser, capaz de determinar adequadamente o seu sentido, né? Compreender, determinar qual o sentido do ser. Mas, para aí se chegar, devemos de antemão perguntar quem faz essa pergunta. Essa aí é uma característica do fenomenólogo, da fenomenologia em Marx. Em Heidegger, né? Porque, óbvio, que dependendo de quem faz a pergunta, a resposta vai ser diferente. Se eu pergunto o ser para um cientista das ciências exatas, um físico, talvez as palavras, o mundo, a leitura, o sentido de um físico vai ser completamente diferente de um religioso, que vai ser completamente diferente do homem, aspas, comum, do homem do cotidiano, do trabalhador do dia a dia, preso nos seus grilhões, nas suas lutas, na sua uberificação, né? Cada um ali vai ter um sentido para dar esse ser. Em uma análise existencial, quem faz essa pergunta é o humano. Nós, humanos, começamos a nos perguntar qual o sentido do existir. E este humano, que vai ser começado chamado agora de ente, tá? Então, existe uma diferença entre o ser maiúsculo com S maiúsculo, que é um ser incondicionado, e o ente, que é o humano,
e pelo seu próprio viver é condicionado. Tá? Então, em uma análise existencial, quem faz essa pergunta é o humano, e este, por si só, não é o ser. Ele participa do ser. Tá? As coisas vão se clarificando aqui, tá bom? Não se preocupem, porque eu vou estar com vocês, né, segurando a sua mão aí pela viagem no pote da maionese, tá bom? Vamos lá. Esse aqui vai ser o último slide de hoje, até porque a gente já passou aqui o nosso tempo, tá? E eu vou continuar isso na nossa próxima aula síncrona, tá? Mas vamos lá. Heidegger começou a buscar então esse sentido do ser. Mas captar esse sentido é possível? É possível? Como? Como se vai captar o sentido do ser? Né? E afinal de contas, que ser é esse? Afinal de contas, é um trabalho de fato de investigação. Existe esse ser a partir de um ente, né? Ou seja, a partir de nós humanos que somos concretos, que possuem consciência, senão outro ente humano, né, que a gente encontraria este sentido. Faça assim uma analítica transcendental. Opa, preciso de Kant agora. Com Kant, nós criamos uma ideia de ego transcendental. O que é o ego transcendental kantiano? É o humano que conhece. A ideia de um humano que conhece. Só que esse humano, ele é geral. Ele é solipsista. Essa ideia de ser solipsista é uma ideia que nasce com os existencialistas, dizendo que o ego de Kant era um humano em abstrato, não era um humano no concreto, era um humano abstrato. Do mesmo jeito que eu chego num determinado momento, vou falar assim: vou falar sobre o homem. O homem é um bicho racional. O homem é uma coisa, não sei o quê. O humano é um ser tal coisa. Gente, quando eu digo que o humano é alguma coisa, eu estou me distanciando do próprio humano. Por que eu estou me distanciando desse próprio humano? Porque eu não estou falando de Luana, nem de Júlio, nem de Sofia, nem de Letícia, nem de Thierry. Eu não estou falando nem do Gessé, que está chateado comigo porque eu dei um esgreg nele hoje. Tá? Eu não estou falando destes personagens. Eu estou falando, na verdade, de um humano em abstrato. E quando eu falo do humano, eu não estou falando do humano no concreto. Então, Kant fez uma grande revolução no pensamento, acabou com a briga lá dos iluministas, né? Dos ingleses com os franceses. De um lado estava, né, Pascal, Descartes, né, Leibniz, Spinoza, os racionalistas. De outro estavam os empiristas, desde a Gênese com Francis Bacon, lá que era um tecnicista, mas tinha Bacon, Hobbes, que é um pouco mais antigo, né, também. Aí começa assim ir para a linha do iluminismo mesmo, John Locke, David Hume, e aquela briga ali entre empiristas e racionalistas, e vem Kant e fala: olha, pera aí, problema da epistemologia que eu vou resolver, problema do conhecimento eu vou resolver. Não é um objeto que se dá a conhecer pela experiência ou pela razão. É pela experiência e pela razão. Ou seja, é uma coisa que é a priori e a posteriori ao mesmo tempo. É um analítico e é um sintético ao mesmo tempo. E nisso emerge o homem do conhecimento, que é o ego transcendental kantiano, que é um sujeito em abstrato que pensa e conhece a realidade.
Só que nós precisamos evoluir desse sujeito humano. Porque as filosofias contemporâneas, elas querem um humano encarnado, um humano com nome e sobrenome, um humano Sofia, um humano Júlio, um humano de Emerson, é diferente deste humano kantiano solipsista, que é um humano longe de nós, porque é um humano em abstrato, e não tem humanos em abstrato. Todos os humanos são em concretos. Todo humano é concreto. Ele nasce de uma mãe, morre num determinado momento, tem doença, sonha, tem crises, chora, se alegra, se embriaga algumas vezes, se entorpece da realidade, mas não é um humano abstrato, é um humano concreto. E falar de humano concreto é falar de gente. E gente tem outro ser. Então vou de novo. A partir de um ente de consciência, senão de outro ente humano, que é o quê? Que a gente vai conseguir captar o sentido do ser. Faça assim uma analítica transcendental, que é o quê? A possibilidade de compreender este humano para além de ser abstrato. Então, o existencialismo se preocupa com este humano do mundo, da condição, mas que tem um ser. Você e eu temos um ser. Segundo Heidegger aqui, nós temos um ser. A elaboração do problema do ser significa, portanto, tornar-se transparente de um ente, o que busca colocar-se no seu ser. Nossa, Jameson, tá cada frase mais difícil, né? É porque nós estamos começando aqui o existencialismo, tá? E aí, esse começo é um pouco mais... Vocês vão ver aonde que a gente quer chegar. A gente quer chegar num ser que em Heidegger vai se chamar Dasein, que é um ser lançado no mundo. É um ser no mundo e que é de relações com os outros. Tá? Já dei a resposta da filosofia heideggeriana aqui. Né? A gente vai chegar em Dasein, que é um ser no tempo, no mundo e para os outros. Né? Esse seria o ser do ente humano, tá? Mas a ideia é de quê? Só o fato de nós nos perguntarmos sobre o problema do ser no contemporâneo é diferente de pensar o problema do ser como pensado pelas metafísicas antigas, medievais e modernas. Por quê? Porque a gente está falando, depois de Nietzsche, dos historicistas, do pragmatismo, da fenomenologia, de um ser que é de Marx, no caso que é a esquerda hegeliana, né? A gente está falando de um ser que se angustia. Tanto que alguns consideram o primeiro existencialista Soren Kierkegaard, que vai falar justamente da angústia desse homem. A gente está falando de um ser que tem fome. A gente está falando de um ser que trabalha. A gente está falando de um ser com amplas categorias condicionais que, inclusive, pensa a própria liberdade e a morte. Então, virou tema isso da filosofia. Não era tema da filosofia. Se esbarrava nisso. Liberdade. Nós somos livres de fato. Como nós nos portamos diante da morte? Então vamos começar a falar da morte. Né? A gente tem medo de morrer? A gente tem medo da nossa efemeridade? A gente quer negar a nossa idade? Como é que a gente lida com isso, com as nossas angústias? Né? Então, quem é o homem, este humano, segundo o Heidegger? É o ente que se propõe a pergunta sobre o sentido do ser. Grande definição. Magnífica definição. Excelente definição. Por que isso? Porque nós somos o único ente que se pergunta sobre o sentido do viver. Gato, cachorro, você pode amar muito, papagaio, o elefante, a árvore, não estariam ali
diante de uma pedra, parados com a mãozinha no queixinho, né? Tipo lá a figura do pensador de Rodin, se perguntando qual que é o sentido de existir. Nós somos esse ente. Nós nos perguntamos sobre o sentido do viver. Nós nos perguntamos sobre o sentido do ser. Nós nos perguntamos sobre o sentido da vida. Nós nos perguntamos se existe sentido o existir. Então, quem é o humano de Heidegger? Quem é o homem, a mulher de Heidegger? Aqueles que se perguntam sobre sobre o sentido de existir. Existe sentido? Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a pensar se existe de fato um sentido, se nós somos bons, se nós somos maus. Afinal, se cometeram tantas atrocidades. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial atravessam a vida destes filósofos existencialistas. Será que eram humanos? Será que somos, de fato, humanos naquilo ali? Tá? Vamos lá, pergunta do Luiz Felipe. Mas até um tempo a gente não pensava nisso, então não éramos humanos? Nós sempre, desde os pré-socráticos, nos perguntamos sobre o sentido de alguma coisa. Nós não demos a estas perguntas o tônus filosófico. Mas nós sempre quisemos, desde Uruk, na Mesopotâmia, né? O humano se pergunta sobre isso. Vamos lembrar que a primeira cidade de Abraão foi Ur, né? O Abraão mitológico aí das religiões abraâmicas, né? No caso do cristianismo, do judaísmo e enfim, do islamismo, né? Aquele lá que é o Abraão primevo, ele olhava para o céu e se questionava, porque já era velho e não tinha filho, né? Qual que era o sentido? Apesar de ser um mito, né? Mas foi escrito há tanto tempo, mas sobre o sentido de ser pai, se ele teria uma geração, se ele teria um povo, né? Então, nós sempre nos perguntamos sobre o sentido do ser. Agora, no existencialismo e de modo contemporâneo, o sentido do ser compõe a escola dos existencialistas e toma maior tônus, né? Toma maior força para essa pergunta. Crise da meia-idade, né, Gabriel? Da meia-idade não, digamos que Abraão já era bem, bem mais velho, né? Não, não, Arthur, nós já vamos acabar por aqui, tá? Gente, então a gente continua este papo na nossa próxima aula, quando a gente vai chegar ao Dasein, que é o ser aí. Beijo grande, lembrem-se de fazer os exercícios, já vou estar liberando lá a segunda redação também, e muito provavelmente vou estar liberando outras aí. Beijo gigantesco, tchau, tchau, boa semana e bom restinho de semana. Valeu, tchau, tchau.